povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Até o versículo de número 47. Nós estamos aí em plena temática, que vamos até o dia 31 de julho, falando sobre a igreja viva, viva a igreja, duas abordagens distintas. Semana passada falamos mais sobre o propósito dessa igreja viva, uma igreja que é motivada, insuflada pelo poder do Espírito Santo, uma igreja que é soprada pelo mover do Espírito Santo, sem o qual ela não pode existir, sem o qual ela não pode avançar. E essa noite nós vamos falar mais da viva a igreja. O que é que nos torna igreja? O que é de fato ser comunidade do Espírito Santo? O que é de fato estar sentados e alinhados num templo? E o que significa isso para a nossa vida? E qual é a correspondência que eu tenho que ter e tenho que apresentar quando se diz respeito à minha identidade enquanto igreja? Hoje nosso propósito é refletir sobre como podemos viver essa igreja. Essa igreja que talvez possa surgir algumas dúvidas, incertezas quando usamos esse tema. Porque quando falamos de igreja, nós falamos de dois sentidos. A igreja que somos e a igreja que estamos. Nunca se esqueça disso. Que quando nós falamos de igreja nesse lugar, nós falamos em dois sentidos. A igreja que somos, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós individualmente somos templo do Espírito Santo. Nós individualmente somos participantes desse corpo maior, que é o corpo de Cristo na face da terra, que é a sua própria igreja. Mas também nós somos igreja no sentido de estar na igreja. Nós não estamos individualmente, nós não estamos sozinhos, nós não estamos particularizados, nós não somos um gueto, nós não somos um fim em nós mesmos, nós não temos uma espiritualidade narcisista e ególatra que se volta apenas para nós. Ela se estende para além de nós e ela mostra que somos uma igreja além de nós, uma igreja que afeta enquanto comunidade. Então, duas coisas quando falamos de igreja tem que estar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Primeiro, estamos na igreja, no sentido de que somos um entre muitos, mas nós somos a igreja, nós somos um que faz a diferença e que faz parte da igreja. Por isso a igreja nunca vai além de onde você for. Eu acho interessante as pessoas às vezes reclamarem da igreja, eu acho interessante as pessoas às vezes falarem mal da igreja, mas a igreja é a expressão exata daquilo que você é. Eu já contei para vocês a ilustração do pastor Edson Queiroz, quando um membro foi reclamar da igreja e disse: essa igreja é fria, essa igreja ela é afastada de Deus, essa igreja não tem comprometimento. E o Edson Queiroz olhou para ele e disse: pois bem, irmão, você se retratou muito bem. Ele disse: não estou falando de mim, estou falando da igreja. E o pastor disse: quando você fala da igreja, você está falando de você, porque você é a igreja. Então a verdade é que se a igreja não vai muito bem, é porque você também não vai muito bem. Se a igreja não é muito acolhedora, é provável que você não seja muito acolhedor. Se a igreja não é muito fervorosa, é porque você não é muito fervoroso. E assim nós não podemos mais transmitir e nos desculpar da responsabilidade de sermos igreja, porque somos igreja do ponto de vista individual, mas estamos na igreja do ponto de vista coletivo. O que você é afeta onde você está. Vou repetir: o que você é afeta onde você está. E como você vive essa igreja? Como você vive essa comunidade? Como você experimenta essa palavra igreja na sua vida? Aliás, eu preciso confessar para vocês que nos nossos dias é um termo de difícil compreensão. Consultar no dicionário não é suficiente. Estudar na teologia também não é suficiente. É necessário um mergulho profundo nas escrituras para você entender o que de fato é a igreja. O que é a igreja para você? O que esse termo está relacionado em sua vida? O que significa igreja? Bom, existem aqueles que vão para a alternativa A. Alternativa A: a igreja é um prédio, a igreja é uma construção, a igreja é um lugar geográfico. Errou. A igreja não é prédio, a igreja não é construção, a igreja não é um lugar geográfico. A igreja não é fixa e a igreja não tem endereço. Talvez você vá para a alternativa B. A igreja é uma estrutura organizacional, ela é uma hierarquia, ela é uma burocracia, ela precisa ter toda essa estrutura organizacional para ser igreja, ela precisa ter alguma coisa que a sustente enquanto instituição. Também alternativa errada.
Talvez você vá para a alternativa C, onde você possa dizer então que a igreja é uma denominação, ela tem uma placa, ela tem um luminoso na frente que especifica onde ela está e quem ela é. Também errou mais uma vez. Essa alternativa também não corresponde. Sim, agora talvez você para a alternativa D. E aí você fala, não, louvor a igreja é a reunião de cristãos. É onde existe o louvor, onde existe a pregação da palavra, onde existe geralmente um pastor, onde existe música. Essa também está errada, mais uma alternativa equivocada. Pois então, o que é a igreja? Para você, às vezes, a igreja é uma construção, às vezes é um lugar onde tem autoridade espiritual, às vezes é um lugar onde tem hierarquia, mas de fato, o que significa ser igreja e o que significa essa palavra? Eu queria que você assistisse esse vídeo comigo agora, que talvez ele possa ajudar você a compreender o que significa igreja. E eu queria que você se responsabilizasse mais pelo lugar que você está. Viva a igreja, experimente os privilégios de ser igreja, porque igreja somos nós. Fique vendo esse vídeo. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Coisas que fazemos, onde nós fazemos como igreja, isso é lindo. Nós fazemos muitas coisas na igreja, mas infelizmente às vezes não fazemos como igreja. Podemos fazer ministérios dissociados da igreja, podemos fazer pastorado dissociado da igreja, podemos ser membros dissociados da igreja, podemos estar participando de uma comunidade, de uma placa, de uma instituição religiosa, mas podemos correr o risco de abandonar a igreja. Por isso não é o que você faz na igreja, mas é o que você faz como igreja. Como igreja você cuida do estacionamento, como igreja você cuida da iluminação, como igreja você cuida do som, como igreja você toca no louvor, como igreja você prega a palavra, como igreja você acolhe os visitantes, como igreja você acode aos necessitados, como igreja você ministra no departamento infantil, como igreja você cuida dos jovens, como igreja você dizima. Já percebeu?
Nós não precisamos fazer coisas mais na igreja, porque a igreja é você, então você faz como igreja. A igreja se move para o estacionamento, a igreja se move para salinhas infantis, a igreja se move para uma ação solidária e social. A igreja não é na igreja, mas é como igreja. A igreja é móvel, a igreja não é mais fixa. E essa identidade está deturpada nos nossos dias e a gente precisa recuperar urgentemente. Por isso eu trouxe esse tema essa noite para a gente pensar. Marcas de uma igreja irresistível. Porque quando eu falo de marcas, eu falo também de irresistível. Ou seja, eu falo de uma identidade que faz parte do nosso DNA e que está exatamente no texto bíblico que nós acabamos de ler. Que marca é essa? Que identidade é essa? Que essência é essa que faz parte da minha vida e da sua vida, onde nós somos igreja, e como podemos corresponder a essas marcas? Bom, você sabe, quando nós não conhecemos a nossa identidade, nós sofremos grandes prejuízos. Olha só, eu coloquei essa frase aqui para você entender. Igreja irresistível, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que ela está relacionada a ser irresistível a Deus. A nossa identidade é ser irresistível a Deus. O nosso propósito é tocar o coração de Deus, de maneira que Ele não resista à sua igreja. Irmãos e irmãs, talvez você esteja dizendo, mas será que Deus pode resistir à igreja? Pode, porque a igreja é você. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pode ser que nós sejamos uma igreja resistível a Deus. Pode ser que nós batamos no céu e falamos, Senhor, nos dê a tua vitória, Senhor, nos dê a tua bênção. E Ele diz, não, eu estou resistindo vocês, há muita soberba, há muita vaidade no meio de vocês. Jesus disse a uma igreja do Apocalipse, falando o seguinte a respeito dela: você tem fama de que vive, mas na verdade você está morta. Ou seja, eu me tornei contrário às suas ações. Você é opulenta, você é soberba, você é egoísta, então eu estou resistindo você. Portanto, é possível sim que nós sejamos uma igreja que esteja aqui em plena adoração, que esteja aqui em plena atuação em dízimos e ofertas, que esteja em plena atuação social na cidade, e mesmo assim Deus esteja olhando e dizendo, eu estou resistindo vocês já faz tempo. A minha glória não vem sobre vocês, o meu poder não se manifesta entre vocês, meus sinais não se apresentam em vocês, porque eu estou resistindo. O nosso propósito, portanto, é ser uma igreja irresistível para Deus, para que a gente derrube os sofismas, para que a gente derrube as falsas crenças, para que a gente derrube as falsas filosofias, para que a gente caia por terra as falsas tradições e a gente passe a ser irresistível a Deus. A fim de que a gente toque o coração de Deus, a fim de que Deus receba a nossa adoração nesse lugar e diz, eu não posso resistir de estar no meio deles, eu não posso resistir de oferecer a eles a minha mão, eu não posso resistir de apresentar a eles a minha face. O nosso propósito, irmãos, de estarmos aqui é sermos irresistíveis a Deus, é fazermos um culto não para você, é fazermos um culto não para que você se sinta bem, mas para que Deus sinta-se tocado com a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso serviço, e nós sejamos então irresistíveis a Ele. Só que também o nosso propósito é ser irresistíveis ao mundo. E aqui não é só uma linha de mão única como é Deus, ela é uma via de mão dupla. Porque aqui eu digo que nós às vezes precisamos ser irresistíveis ao mundo, do ponto de vista do mundo ser atraído por nós, ao ponto de um mundo olhar e dizer assim, olha só o que eles têm, veja só como eles se amam, veja só a alegria que eles apresentam, veja só a força que eles têm, irresistíveis ao mundo do ponto de vista que o mundo enxerga em nós características, princípios, valores que eles estão sedentos por conhecer. Mas existem momentos que nós vamos precisar ser irresistíveis ao mundo, do ponto de vista de entrar no mundo, de avançar contra o mundo, de ir contra princípios, valores destrutivos, de ir contra princípios demoníacos que afetam os valores da nossa sociedade. Tem momentos que nós vamos ter que ser irresistíveis ao mundo do ponto de vista de nós avançarmos as portas e não prevalecer contra elas. Existem momentos que nós não poderemos assistir a nossa família sendo destruída por valores que são incutidos nela, valores morais, sociais, econômicos, mas que a gente avance contra o mundo para colocar os valores do reino. E por fim, nós precisamos ser uma igreja irresistível em relação ao diabo. E aqui também é uma via de mão única. Aqui nós não negociamos com ele.
Aqui nós não atraímos ele para a igreja, como nós fazemos com o mundo. Aqui nós não mostramos para ele que ele é bem-vindo. Pelo contrário, aqui nós vamos em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já parou para perceber sobre isso? Já parou para pensar e refletir sobre essa palavra? Como que é esse negócio? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não dá a ideia de que as portas do inferno vão nos trancar? Não dá a intenção de que parece que o diabo está vindo com as portas do inferno sobre nós? Mas o texto é ao contrário. Não sei se você já percebeu. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, eu vou arrombar essas portas. O inferno está fechando famílias, o inferno está fechando situações, o inferno está protegendo determinadas localidades, mas a igreja de Jesus vai ser edificada de tal maneira que ela vai avançar, que ela vai marchar, que ela vai pisar, as muralhas cairão, as barreiras se derrubarão, as portas serão destrancadas, porque as portas do inferno não poderão resistir. Portanto, a igreja é irresistível. Quando se diz respeito ao diabo, ele não consegue resistir à marcha vitoriosa da igreja. Ele não consegue resistir à marcha vitoriosa da comunidade de Cristo. Porque nós não marchamos em nome de um pastor, nós não marchamos em nome de uma denominação. Porque se você chegar ao inferno e disser: eu estou aqui em nome da igreja presbiteriana, você vai tomar uma surra do capeta. Mas se você disser: ei, você, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu Filho amado chamado Jesus Cristo de Nazaré, o qual é o meu Senhor e meu Salvador, o diabo cai por terra. Irmãos, nós não marchamos como igreja presbiteriana, nós marchamos como igreja de Jesus Cristo. Estive ministrando em uma igreja há poucos dias atrás, e um irmão chegou a mim, muito presbiteriano. Ele me cumprimentou e disse para mim: pastor, eu estou muito feliz porque faz tantos anos que eu me converti ao presbiterianismo. Eu falei: ah, tá bom, irmão, que bom, né? Bom para você. Porque eu não me converti ao presbiterianismo, eu me converti a Jesus Cristo de Nazaré. A igreja presbiteriana é um veículo onde eu louvo, adoro e congrego com meus irmãos, mas eu não me converti ao presbiterianismo. O presbiterianismo não salva, o presbiterianismo não expulsa demônio. Não adianta alguém cair e você precisar lá fazer uma expulsão de demônios e falar: sai agora em nome da igreja presbiteriana. Não vai sair. É o nome de Jesus que tem poder. Portanto, irmãos, aqui a gente não se converte ao presbiterianismo. A gente sabe quem é, a gente tem orgulho da nossa trajetória de 113 anos, mas nós não somos a igreja presbiteriana, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo que se reúne numa comunidade chamada presbiteriana. É isso. Portanto, nós precisamos marchar contra o inferno em nome de Jesus Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer. Contra a presbiteriana, metodista, a assembleia pode até prevalecer, mas contra a igreja de Jesus o inferno não resiste. Ele não tem armas o suficiente, ele não tem condições de retaliar a igreja de Jesus Cristo. Essa é poderosa, essa é permanente, essa é ungida, essa é gloriosa, essa é majestosa, essa é sempre triunfante. É a igreja de Jesus Cristo. Portanto, olhando para esse gráfico, eu preciso ser irresistível a Deus, que eu o toque de tal maneira que Ele se veja totalmente compelido a ministrar entre nós. Eu preciso ser irresistível ao mundo do ponto de vista de que o mundo vem até nós e não sinta resistência por nossa parte de abraçá-lo, de tomar esses homens, essas mulheres que vêm e fazer parte da nossa comunidade. Mas nós também devemos ser irresistíveis ao ponto de entrar em famílias, em lares, em empresas, em localidades para avançar o reino de Jesus. Mas eu também preciso ser irresistível do ponto de vista onde eu vou avançar contra o diabo e ele não tem resistência contra a igreja onde eu faço parte, que é a igreja de Jesus Cristo. É isso, irmãos, é isso. Se nós entendermos como igreja que nós somos irresistíveis do ponto de vista de Jesus Cristo, a nossa realidade muda completamente. E aí sim, nós vamos entender qual é de fato a nossa identidade. Qual é de fato a nossa identidade? A nossa identidade é ser igreja de Jesus. Mas será que a gente sabe disso verdadeiramente? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de você estar aqui? Irmãos, qual é o propósito de você estar olhando na nuca desse irmão da sua frente? Que bela nuca, hein? Que coisa bonita, o pezinho está até bem feito no barbeiro. Olha só, qual é o propósito de a gente estar enfileirado nesse lugar?
Qual é o propósito de a gente estar reunido? Qual é o propósito de a gente se reunir, orar a um Deus em comum? O que será que tem de essência? A gente tem que se perguntar qual é a nossa identidade nisso. Porque se a gente não sabe qual é a nossa identidade, todo o resto pode ser comprometido. A frase que eu tenho para apresentar para você é que existe um enorme prejuízo quando nós não sabemos quem somos. Existe um enorme prejuízo quando nós não sabemos quem somos. Por exemplo, eu sou o Denis, sei muito bem disso. E eu sei quais são os meus pontos fracos em relação à minha intelectualidade. Meu maior ponto fraco é a área de exatas. Pergunta para mim quanto que é 128 dividido por 3. Não vou conseguir fazer nem de cabeça e talvez nem de papel. É a minha ponto frágil. Agora você imagina se eu não conhecesse a minha fragilidade. A minha outro ponto forte é a área linguística. Se você colocar para mim línguas estrangeiras para aprender, posso aprender sozinho, apenas estudando livros. Porque esse é o meu ponto forte da parte da intelectualidade. Livros fazem muito bem para mim, descansam, desestressam. Do ponto de vista da economia ou das contas, isso me estressa e me faz muito mal. Agora, você imagina eu tentando a todo custo, eu sou o Denis e sei quem eu sou, e dizendo para minha mãe e para meu pai, me ajudem, orem por mim, porque eu quero entrar no vestibular de matemática, eu preciso ser professor de matemática, eu preciso ser um contador, eu preciso ser um administrador, eu preciso ir nessa área, porque eu preciso trabalhar com isso. Você imagina só. Portanto, por saber qual é a minha identidade, por saber as minhas características, por me conhecer muito bem, eu sei quais são os meus limites, eu sei onde eu devo ir, eu sei o que eu devo fazer, porque a minha identidade viabiliza ou inviabiliza as minhas escolhas. A minha identidade aprova ou desaprova as minhas escolhas. Não é verdade? Então a sua identidade define quem você é. Só que em relação à igreja, às vezes a gente está perdido, pessoal. A gente está perdido, porque a gente não sabe quem é, então a gente faz várias escolhas. E tem muitas escolhas a serem feitas. Eventos, ministérios, ações. E a gente pensa que tudo isso, então, é relacionado à identidade da igreja, quando na verdade, a identidade da igreja é algo muito mais profundo do que nós pensamos. Portanto, eu sei quais são os meus pontos fortes, sei quais são os meus pontos fracos, sei como lidar comigo mesmo. Eu sei, por exemplo, o que eu devo fazer. Um pastor tranquilo e um pastor que não se revolta com tanta facilidade, dificilmente vai entender quem é o Denis no trânsito. O Denis no trânsito, não sei se você lembra, acho que era aquele personagem, né? Era o Pluto, acho que dirigia, né? E ele estava dirigindo o carro, de repente ele ficava totalmente revoltado, virava, ficava vermelho, olho vermelho e tudo mais. É mais ou menos assim. Cruzou a minha frente, já vem. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Portanto, eu não posso sair atrasado de casa. Porque sempre quando eu saio atrasado de casa, o inimigo quer trabalhar no carro da frente para poder com que eu caia na fé e eu então produza um mal-estar em mim e na pessoa que está na minha frente. Tem gente que não pode levar buzinado. Né, seu Mazini? O seu Mazini não pode tomar buzinado. Não buzina para o seu Mazini. Ele já sabe exatamente o que é, né, Tuti? O Tuti lembra muito bem. Então a gente sabe que a nossa identidade, quando a gente sabe as nossas fraquezas, quando a gente sabe os nossos pontos fortes, a gente conhece a nossa identidade, conhece o nosso caráter, conhece a profundeza do nosso ser, fica mais fácil a gente escolher o que devemos fazer para nos proteger e também para nos potencializar. Essa é a questão. O que nós podemos fazer como igreja para potencializar a nossa comunidade? O que nós errado, que é tarefa errada, que a gente não deveria estar fazendo, que é matemática para o Denis, enquanto a gente deveria ir para a linguística. Ora, temos o risco de estarmos fazendo. Podemos correr o risco de fazer muito bem as coisas erradas. Um exemplo, um amigo meu uma vez, ele foi e tinha que fazer um trabalho de história para ganhar nota, e era o trabalho da sua vida. Então ele foi conversar com o professor e falou: professor, será que não dá para dar um trabalho para mim, para compensar a nota? Eu não posso reprovar nessa matéria, senão eu vou ficar de gancho aí e tal. E o professor topou a ideia e rapidamente passou um trabalho para ele. E ele leu aquele trabalho e ficou eufórico, mas perdeu o papel. E na cabeça dele, ele tinha que fazer um trabalho então sobre as cruzadas.
E ele então se dedicou para fazer o trabalho sobre as cruzadas. Pesquisou sobre as cruzadas, falou sobre as cruzadas, pegou as biografias dos principais expoentes desse período, a questão geográfica, o mapa, montou um catatal de um trabalho, porque ele sabia que era o trabalho da vida dele. E se ele não fizesse bem esse trabalho, ele corria o risco de reprovar. Então ele fez o trabalho sobre as cruzadas, entregou para o professor, todo feliz, sabendo, esse não tem como, esse é 10 na certa, passei de ano. De repente volta o trabalho 0. E embaixo estava escrito, pesquisa perfeita, escrita perfeita, informações completamente perfeitas. 0, porque é o trabalho errado. Eu pedi para você falar sobre o descobrimento do Brasil. Você já pensou? Você empenhar grande parte da sua vida fazendo um trabalho que no final não era necessário fazer? Você já pensou a gente como igreja, a gente se desgastar, nós como pastores, a gente suar sangue para fazer um trabalho que no final não era necessário? Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, olha, atividade perfeita, organização perfeita, evento muito importante, resultado 0, trabalho errado. Eu não pedi para você fazer isso. Você já pensou? É como, por exemplo, Deus me desse a oportunidade de fazer um bolo para Ele. E eu quero chegar lá no céu e apresentar um bolo para Ele. Eu não quero chegar lá no céu de mãos vazias. Ele me fez para fazer bolos na terra, e então eu vou levar um bolo para Ele no céu. E aí eu passo a minha vida inteira pensando uma receita de baunilha, creme de baunilha e tal, um bolo daqueles que Jesus vai provar lá no céu e vai ficar, né, com um ar assim de satisfação. Então eu passo a minha vida toda preparando bolo de baunilha, bolo de baunilha, bolo de baunilha, e eu sei que eu fui feito para fazer bolos, eu sei que esse é o propósito de Deus para a minha vida. E aí eu chego lá no céu e falo, Jesus, eu passei toda a minha vida fazendo esse bolo de baunilha para o Senhor. E aí Jesus olha para mim e diz assim, bolo perfeito, cremosidade perfeita, viscosidade maravilhosa, cobertura cheirosa, mas eu não vou comer porque eu gosto de bolo de chocolate. Você já pensou? Eu estar fazendo as coisas como igreja, que na realidade são coisas erradas, que não são a missão da igreja, que não é o alvo da igreja. Ora, Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, ele fala assim, muitos naquele dia me chamarão Senhor e Senhor. Ora, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós pregamos a palavra, em Teu nome nós fizemos marcha para Jesus, em Teu nome nós fizemos evento na igreja, em Teu nome nós dançamos, em Teu nome nós cantamos, em Teu nome nós pulamos, em Teu nome nós pintamos e bordamos, em Teu nome nós fizemos. E o Senhor vai falar assim, afasta de mim, porque eu queria era bolo de chocolate, afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês passaram a vida inteira fazendo certo o trabalho errado. A vida inteira fazendo certo o trabalho errado. Quantas coisas, quanto empenho, quanto suor em coisas que talvez sejam erradas. Por isso que a gente precisa pensar sobre a nossa identidade como igreja. Porque pode ser que nós estejamos envolvidos em fazer muitas coisas que não fazem parte da identidade da igreja. Pode ser. E como eu penso sobre isso? Eu reflito porque por não conhecermos nossa identidade, passamos muito tempo fazendo o trabalho errado. Agora olha essa história que interessante. Não sei se você conhece, que é do Russell Christoph. Russell Christoph é uma história interessante sobre identidade. Aos seus 80 anos, ele estava... aos seus 70 anos, ele estava comprando café num supermercado dos Estados Unidos. De repente, ele pega um pote de café e vai colocar no seu carrinho, quando ele se depara e olha com a figura que está no pote de café. Ele olha, parece estar sonhando, parece que ele conhece aquela figura, as costeletas são mais grossas, o cabelo está preto, mas aquela figura não é desconhecida para ele, parece muito com alguém. Ele chega até a caixa, né, que está lá fazendo a recepção da mercadoria, e pergunta para a caixa, por acaso, essa pessoa aqui sou eu? Ele se recusa em acreditar de que aquela pessoa no café era ele. E aquela mulher olha e diz, sim, é o senhor mesmo, como o senhor é famoso, hein? Por favor, o senhor pode me dar um autógrafo aqui, tirou uma foto com ele, e saiu feliz da vida porque o homem era famoso. Ele sai do supermercado com aquele pote de café na mão, e vai direto ao advogado e diz, olha, usaram a minha imagem. 16 anos atrás, ele havia feito, junto com outros modelos, fotos de pessoas degustando café.
E quando terminou a sessão de fotos, os responsáveis disseram que se nós formos usar a foto de vocês, nós entraremos em contato para pagar as devidas licenças e então vocês autorizarem a gente usar a foto. Só que por descuido da empresa, por descuido da parte publicitária, eles colocaram a foto dele, do Russell, sem autorização. Resultado, o advogado chega até o juiz, apresenta a foto do Russell e faz um pedido de reembolso, de indenização a respeito dos anos utilizando a foto desse homem sem a prévia autorização. Depois de muita discussão, o júri popular decide dar 5% de todo o lucro da empresa durante os 16 anos de venda da mercadoria. Isso vai render ao Russell aproximadamente 16 milhões de dólares. De repente, do dia para a noite, ele faz uma compra e vira milionário. Moral da história, vale a pena você saber quem você é. Vale a pena você saber quem você é. Vale a pena você saber qual é a sua identidade. Porque pode ser que você esteja perdendo a maior riqueza do mundo por não saber quem você é. Pode ser que nós, como igreja, estamos perdendo a maior oportunidade, estamos perdendo os maiores benefícios de viver a igreja, de fazer parte dessa comunidade, por não sabermos qual é a nossa identidade. Portanto, irmãos, existe um grande benefício quando nós sabemos quem nós somos. Um grande benefício quando nós sabemos quem nós somos. E nós somos, então, a igreja irresistível. O que significa isso? Igreja irresistível, algo cuja força ou sedução não há como resistir, que não se pode suster ou dominar, irreprimível. Irmãos, tem muita coisa que está afastando as pessoas da igreja. Tem muita coisa que as pessoas estão abandonando a igreja. E pasmem, fiquem tristes junto comigo, são coisas que não deveriam estar na igreja. A maioria das coisas que você resiste e desaprova na igreja são coisas que nem deveriam estar na igreja, sabia disso? Eu quero fazer uma pergunta para você refletir e no final dessa mensagem nós voltaremos a ela. Imagine se a única coisa que escandalizasse as pessoas na igreja fosse apenas o evangelho de Jesus. Como seria a igreja? Como seria a nossa comunidade em Sertanópolis se a única coisa que as pessoas ficassem escandalizadas ao nosso respeito fosse o evangelho de Jesus? Porque a Bíblia Sagrada diz que o evangelho é escândalo para os gentios, ela é loucura para os judeus, para os gregos, não é verdade? O evangelho vai escandalizar. Você essa noite que entrou aqui está gostando da igreja, está gostando do som, está gostando da ministração. Eu preciso dizer para você, mais cedo ou mais tarde você vai se escandalizar com o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus não é lógico. O evangelho de Jesus não acompanha a lógica desse mundo, ele não acompanha os critérios dessa humanidade. Mais cedo ou mais tarde você vai se escandalizar com o evangelho de Jesus, e isso é bom. O problema é quando você se escandaliza com o que está envolvendo o evangelho de Jesus, que são aparatos e questões que estão dentro da igreja. Quero fazer a pergunta de novo. Imagine se a única coisa que escandalizasse uma pessoa que entrasse na igreja hoje, fosse apenas o evangelho de Jesus. Não fosse sua cara sisuda, não fosse o seu mau humor, não fosse a sua indiferença, não fosse o seu orgulho, não fosse o seu escândalo social, não fosse o seu egoísmo. Imagine se a única coisa que não escandalizasse as pessoas fosse, a única coisa que escandalizasse fosse apenas o evangelho. Não fosse o pastor, fosse apenas o evangelho. Que comunidade nós teríamos, hein? Imagine. Portanto, essa é a igreja irresistível, que apresenta-se em primeiro lugar nesse texto, com algumas características. Em primeiro lugar, você não precisa abrir sua Bíblia, se quiser acompanhar, estarão todos nesse texto que eu li com você. Em primeiro lugar, a sã doutrina. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, a marca de uma verdadeira igreja, a marca da igreja de Jesus é a igreja que está pautada na palavra. A igreja de Jesus não é a autoajuda. Eu sei que você está louco para entrar nesse lugar e ouvir 5 passos para conquistar seu marido. Eu sei que você está doido para entrar nesse lugar e ver 10 caminhos para você alcançar a vitória. Eu sei que você está doido para trilhar as 21 maneiras de alcançar sucesso financeiro.
Mas a igreja de Jesus é uma igreja que se pauta nos valores da palavra e não na autoajuda, nos valores da palavra e não na filosofia humanista, existencialista, empirista ou que for mais. A igreja de Jesus se pauta pelos valores da palavra, e se as demais filosofias se enquadram na palavra, sejam bem-vindas. Se a autoajuda se enquadra na palavra, sejam bem-vindas. Se os princípios se enquadram na palavra, sejam bem-vindos. Mas nós não negociaremos a palavra para atender esses critérios. Tem muito pastor que prega autoajuda. Tem muita igreja que está valorizando a autoajuda para as pessoas ficarem confortáveis nas suas igrejas. Mas nós queremos ser a comunidade da palavra, irmãos. Da palavra, da Bíblia. Nós queremos ser a comunidade do livro mesmo. E não mais uma comunidade de filosofia. Uma igreja que sabe fundamentar os seus valores. Sabe onde se posicionar. Sabe onde calcar os seus pés, que são nos valores. Hoje eu ouvi uma história maravilhosa de manhã. Maravilhosa. Você sofre com isso, que são os teleevangelistas e os pregadores eletrônicos. Você liga a sua TV e tem algumas coisas acontecendo que você está totalmente perdido se isso é de Deus, se não é, e às vezes você até acha que isso é de Deus, e é enganado. Antes de entrar nessa história, eu preciso lembrar vocês, apenas um dia, quando eu vou sempre na casa da minha sogra, eu sofro demais lá na casa da minha sogra. Primeiro porque eu como demais, é uma comida boa demais, e, depois sempre volto naquela sofrência. Segundo, porque lá tem uns canais que não pegam em casa, os canais locais, e que eu fico passando e fico vendo os absurdos cometidos em nome do Evangelho por alguns pregadores de televisão. Porque agora é a moda, o pastor tem um pouquinho de condição, ele abre um canal na TV e faz as loucuras do meu Deus lá. E um camarada estava curando uma mulher de câncer de próstata, entre aspas, com um galão de 20 litros jogando nas nádegas dela, em plena rede nacional ou em pleno ao vivo. Eu ficava olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, o que estão fazendo com a palavra? E sabe o que me entristece? Não é o camarada fazendo a loucura de jogar um galão de 20 litros nas nádegas de uma mulher. Não, isso não me incomoda. O que me incomoda é ver um povo batendo palmas e aplaudindo e ovacionando, dizendo, é Deus, glória a Deus. Irmão, não assista a Genor Duque, pelo amor de Deus. Se eu posso te ajudar. E hoje um irmão contando de manhã, ele disse assim, pastor, eu estava gostando de um pregador da televisão. E ele falando da pregador da televisão, e o pregador tinha uma sabedoria, tinha uma palavra. Eu estava assistindo ele constantemente, e aí um dia, pastor, ele falou assim, que... Como é que é mesmo, senhor Orlando? Eu esqueci. Sim. Isso. Vou repetir aqui, porque está gravando lá ao vivo e as pessoas não escutam lá. Moisés não entrou na terra prometida, esse pregador da televisão dizia, porque ele desobedeceu a Deus batendo na rocha. Certo, isso está na Bíblia. Jesus sofreu na cruz do Calvário porque ele não guardou o sábado. Entenderam? E aí? Então o que eu digo é que às vezes a gente assimila valores, irmãos, que não estão de acordo com o crivo da palavra. E como eu vou saber o que é certo e errado? Aí eu preciso te dar uma dica, só lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Participando dos estudos bíblicos, participando das classes de discipulado, participando da academia bíblica, participando de tudo que você puder para absorver mais valores, para você manter a sobriedade em tempos tão difíceis como esse. Aquela comunidade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles ficavam em cima da palavra, eles ficavam em cima do que Jesus disse, e não desviavam nem para a direita nem para a esquerda. É isso que é uma marca de uma igreja irresistível, ela fica na palavra, ela não faz negociações, ela não atende o público e ela não faz loucuras, ela fica na palavra. Em segundo, essa igreja era uma igreja que se dedicava à oração. Irmãos, eu fico temeroso em saber se de fato a gente acredita na oração. Porque às vezes a oração para nós é o último recurso. Quando a coisa aperta, a gente fala, pastor, agora preciso orar. Não. Para esses irmãos aqui, a oração é o primeiro, é o último recurso. Ela passa pela vida da igreja, ela visita a vida da igreja, não apenas como último recurso, mas como primeiro. A oração nos leva a uma busca total, uma consagração total a Deus.
A oração move montanhas, a oração move obstáculos, a oração remove o lixo espiritual, a oração revela o que está escondido, a oração destrói as armadilhas de Satanás. A igreja não caminha com suas pernas, a igreja não caminha com a liderança do pastor, a igreja não caminha com o ministério de louvor, a igreja não caminha com a estrutura dos seus ministérios, a igreja caminha de joelhos. Eu só conheço uma igreja que avança, é aquela que anda de joelhos, irmãos. Só existe uma igreja que avança na face da terra, é aquela que está de joelhos. Não é aquela que caminha com as próprias pernas, não é aquela que bate no peito com seus próprios recursos, mas é aquela que caminha e aprende a caminhar simplesmente de joelhos. Jeremias capítulo 29 vai falar sobre a oração. Diz assim: eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então vocês vão me buscar, vocês passarão a orar para mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe o que significa isso? Que Deus se agrada em revelar-se através da oração. Sabe o que torna uma igreja irresistível, irmãos? Não é a entonação de voz de um pastor que prega entusiasmado num púlpito. O que torna uma igreja irresistível são as mãos santas levantadas dizendo: Senhor, visita a minha casa, Senhor, visita a minha família, Senhor, visita esta igreja, Senhor, visita o meu coração, Senhor, eu quero te encontrar essa noite, Senhor, eu quero celebrar o seu nome. O que torna uma igreja irresistível não é a intensidade dos seus programas, mas a intensidade das suas orações. E oração não é um programa na igreja. É um absurdo a gente falar em ministério de oração na igreja, irmãos. Embora tenhamos, e precisa ter, porque nós não oramos. E precisa ter um ministério de oração para que pelo menos alguém, pelo amor de Deus, se responsabilize em manter a igreja no prumo da oração. Mas é uma contradição de termos nós falarmos assim: irmãos, nessa noite o ministério de oração estará reunido para... Não. É a igreja que tem que estar orando. É a igreja que tem que estar buscando. Todos estavam unânimes na oração. A igreja irresistível é quando você assume sua responsabilidade de orar, de buscar a Deus, de avançar território que o inimigo está conquistando nessa cidade, de orar. Eu sei que essa última semana você reclamou das bocas de fumo na sua casa. Desculpe, na sua casa não, né? Aí ficou ruim. Mas na sua na sua rua. Talvez, né, a gente não sabe, mas irmão, se você está com a boca de fumo na sua casa essa noite aqui, misericórdia, né? Ou vem cá depois, nós vamos orar com você. Não sei, fala a Deus, né? Mas a verdade é que se você essa semana talvez reclamou, falou: meu Deus, essa boca de fumo na minha rua, você orou por essa boca de fumo? Você entregou o traficante da sua rua na presença do Senhor e disse: Senhor, eu quero esse homem convertido, eu quero esse homem conhecendo Jesus de Nazaré? Talvez você reclamou do prefeito essa semana, passou com o carro no buraco, pá, e quebrou o amortecedor, e você reclamou do prefeito. Você orou pelo prefeito? Você orou pela nossa cidade? Orou pela administração pública? Orou pelas próximas eleições, para que Deus coloque a pessoa que Ele tem para a direção e governo dessa cidade? Talvez você reclamou de muitas coisas, mas não orou. Reclamou da igreja, reclamou do louvor. O louvor hoje, hein? O louvor ontem, a semana passada. Você orou para o ministério? Você falou: Senhor, usa meus irmãos, usa minhas irmãs, que chegam cedo, saem tarde para adorar o Senhor naquele lugar. Usa poderosamente. Talvez você reclamou de tantas coisas, mas a pergunta é: você orou? Porque a igreja, primeiro artifício dela, primeira arma da igreja é a oração. E a gente precisa recuperar isso. A gente precisa andar com isso. Uma igreja irresistível é uma igreja que ora, não um ministério de oração que ora. Com a dona Cleusa e com a turma. Graças a Deus por eles. Um ministério firme e sólido. Mas eu queria falar para você que está aqui. A igreja ora. E essa é a igreja irresistível. A igreja irresistível é a igreja que tem temor de Deus. O texto diz no versículo 43 que todos estavam cheios de temor. O que significa isso? Medo. Deus. Não, fique tranquilo. Temor de Deus não é medo. Eu vejo muitas pessoas temerosas a Deus, mas que não têm mais relacionamento com Ele. Pessoas que tiveram um relacionamento paterno tão cruel, tão rígido, que olham para Deus com medo, porque acham que Deus é esse pai ríspido, acham que é esse pai truculento, que vai punir exageradamente e até violentamente. Não!
Você não precisa ter medo de Deus, você precisa ter reverência a Deus, respeito a Deus. E aqui, meus irmãos, mais uma instrução para a igreja: respeito a Deus não é somente a maneira como você se veste, mas é a maneira como o seu coração se prostra. Porque eu vejo às vezes alguns jovens: não vou na igreja, pastor. Por quê? Não, porque eu só uso boné e lá na igreja não deixa entrar de boné. Irmão, é melhor você entrar de boné na igreja do que ir para o inferno sem boné, né? Não, eu tenho brinco, tal, assim, alargador. Irmão, vem para a igreja, tem tatuagem, vem, irmão, pode vir. Porque o temor a Deus não é a maneira simplesmente como você se veste. O temor a Deus não é a maneira como você se comporta. O temor a Deus é a maneira como o seu coração se reverencia diante da presença dEle. O temor a Deus é mais ou menos assim: eu sei que Ele está aqui. É isso. Você quer saber o que é o temor de Deus? Eu sei que Ele está aqui. Cheguei no trabalho, um monte de papelada, o meu chefe com pressão sobre mim, as minhas metas que não foram batidas, eu chego para xingar todo mundo, eu chego para bater na mesa, eu chego para virar a cadeira, eu falo: agora eu vou resolver isso aqui, é na força. E aí você chega e simplesmente fala: eu sei que o Senhor está aqui. Isso é temor de Deus. Você pega a fatura do cartão de crédito, fica louco com a sua esposa, você chega em casa e fala assim: hoje eu vou resolver isso com ela, e hoje vai ser na altura da voz, hoje eu vou dar um sopetão nela, hoje vai ser um negócio, vai ficar feio lá em casa. E você chega na sua casa, olha para a sua esposa e fala: eu sei que Deus está aqui, e eu vou ter que tratar isso com sabedoria, com decência, com graça. Você vê a nota errada dos seus filhos, nota 0, nota baixa, e você fala: hoje eu vou resolver esse problema, mas na força. Eu não aguento mais esse moleque, não trabalha, só joga videogame e fica tirando nota baixa na escola. Hoje eu vou resolver esse problema. Quando você senta com ele para falar umas verdades que vão ser duras e não são necessárias, você reconhece: eu sei que Deus está aqui. Quando você vem à igreja, você reconhece: eu sei que Deus está aqui. Isso é temor de Deus. É Jacó dizendo: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Isso é reverência. Não é Irmãos, reverência ao Senhor, hein? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não sorri não. Estou vendo gente sorrindo. Está sorrindo, né? Não sorri. Aqui não pode sorrir. Reverência. E para fazer reverência tem que fazer cara de brabo, né? Rapaz, irmão. Irmãos, na presença de Deus, o Davi dançava até mostrar as cuecas. É lógico que você não vai fazer isso aqui não, né? Pelo amor de Deus, por favor. E nem, nenhum do Ministério de Louvor a gente autoriza a fazer isso. Mas o Davi estava tão animado na presença do Senhor que ele estava pulando, e ele deu uma aparecidinha nas cuecas dele. A Mical, que estava, porque sempre tem Mical em todo lugar, a Mical olhando lá de cima do palácio disse: meu Deus do céu, que era a esposa do Davi. O que esse homem está fazendo? Quando Davi chega em casa, a Mical dá uma olhada, o Davi feliz, porque a arca do Senhor tinha chegado, a presença de Deus estava em Israel. A Mical dá uma olhada para o Davi e fala assim: que coisa bonita, hein? Que coisa feia você fazendo um negócio, um papelão desse na frente de Israel. O que você estava fazendo lá, mostrando as cuecas para o povo enquanto celebrava? E o Davi dá uma resposta muito boa para ela, dizendo: ninguém vai me impedir de celebrar o meu Deus. Irmãos, sempre tem Mical olhando. Sempre tem a Mical dizendo: tocou muito alto, levantou muito a mão, dançou, né? Deu um rebeleixo ali, né? Pecou. Sempre tem Mical. Eu quero dizer para você aqui, desde que não mostre as cuecas, a gente pode celebrar Jesus com muita alegria, muita paz. Porque o temor a Deus não é a reverência absoluta. Vamos cantar, não precisa ser assim. Irmãos, é uma contradição de termos. Olha só, como que a igreja brasileira se estruturou nesse período da década de 50, 60, 70, 80. Quais eram as músicas do Brasil? Sabe quais eram as músicas cantadas no Brasil, nas igrejas brasileiras? As músicas da Inglaterra. E quais eram as músicas da Inglaterra? Você já viu um inglês dançando? Você já viu um inglês? Às vezes passa alguma imagem de um inglês com alguém na época do carnaval querendo sambar, você já viu? Não sai nada do lugar, né? Pois bem, a igreja dos ingleses era feita para os ingleses, o louvor dos ingleses era feito para o estilo dos ingleses. Você já viu como o inglês cumprimenta? Já viu a solenidade do chá da tarde do inglês? Pois bem, esses louvores vieram para o Brasil. O Brasil, pessoal, o Brasil.
O Brasil tem swing natural. É impressionante. Toca uma musiquinha, pá, e o cara já começa, já tem um swing natural. O brasileiro já nasce assim, faz parte da cultura. E sabe o que nós fizemos? Durante anos nós colocamos música inglesa para o povo brasileiro cantar. E aí a gente estava cantando dentro da igreja. Vamos celebrar brasileiros aqui. Finda-se este dia que meu pai me deu. Nenhum problema com isso, entendeu? Mas a igreja brasileira ela é diferente. Oh, glória! Tum, tum, tum. Aleluia! Está mais perto de nós, não está? Não está, não. Pensa bem. A música que o seu filho ouve, que a sua geração ouve, não é que a gente vai ser uma igreja mundanizada, mas uma igreja contextualizada. Então é um absurdo algumas coisas que a gente fala. Não, pastor, hino é de Deus, corinho é do diabo. Quem disse? O temor de Deus não está na forma. O temor de Deus está na essência. Desde que você cante, finda-se este dia, com o coração na presença, desde que você fala, oh glória, e fale para Jesus, não importa, o que importa é a reverência do coração, e não o que é externo a você. É o que prostra o coração. Isso é temor de Deus. Vamos lá. O que tinha na igreja? Irresistível, milagres. Muitas maravilhas e sinais eram feitos. Eu não sei se você conhece a história do presbiterianismo no Brasil, mas em 1903, quando a nossa igreja surgiu, nós fomos conhecidos nas primeiras décadas como a Igrejinha dos Milagres. Sabia disso? A igreja presbiteriana independente era conhecida como a Igrejinha dos Milagres. Ou seja, ela tinha tão pouco para oferecer, mas Deus acrescentava tanto para ela. Isso é a Igreja dos Milagres. Irmãos, alguém contou alguma mentira para nós que a gente não acredita mais nisso. Eu não sei quem contou. Talvez tenha sido o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas nós acreditamos que o milagre não é para hoje. Qual foi a última vez que você acreditou que Deus pode fazer um milagre na sua família? Deus pode fazer um milagre no seu corpo, no seu organismo. Deus pode fazer um milagre no seu futuro. Qual foi a última vez que você acreditou nisso? Não a última vez que você ouviu, porque talvez você já ouviu várias vezes. Qual foi a última vez que você acreditou nisso? Porque a palavra de Deus mostra que os milagres não ficaram na Bíblia. Os milagres saltaram para nós hoje. Hoje é dia de milagre. Eu não sei qual de vocês, ou quem de vocês, quais de vocês, nessa noite precisa de um milagre. Eu preciso dizer para você, existe milagre para a sua vida. Existe milagre para o seu casamento. Existe milagre para a sua família. Existe milagre para o seu corpo. Existe milagre para a sua fé fria. Existe milagre para o seu coração decepcionado. Existe milagre, porque o Jesus que atuou ontem, o Jesus é o que atua hoje, Jesus agirá para sempre, conforme Hebreus 13:8. Eu creio em milagres, irmãos. E eu não creio em milagres onde eu era pobre de maré, eu não tinha funcionários, e agora eu tenho funcionários e carro zero para andar e 3 casas de aluguel. Eu não creio nesse tipo de milagre. Eu creio no milagre pontual. Eu creio no milagre onde Deus vem onde você mais precisa dele. Eu creio em milagres onde Deus atua no sobrenatural e você vê que isso é para a glória dele, para testemunhar. Foi Jesus que fez isso na minha vida. Foi Jesus quem realizou isso na minha vida. Milagres. Eu creio em milagres e nós precisamos acreditar em milagres. Terça-feira da esperança é um dia onde nós acreditamos em milagres. Terça-feira da esperança é um dia onde nós oramos por milagres e nós temos pedido a Deus por milagres e Deus tem nos respondido com milagres. Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Uma comunidade irresistível, além de milagres, ela tem cuidado, ela se importa um pelo outro, ela cuida dos outros. Quem não está aqui perto de você hoje que poderia estar? Quem estava domingo passado à sua frente que não está de novo? Quem está com sofrimento? Quem precisa de uma ajuda? Quem precisa de um amparo? Quem precisa de uma oração? Quem precisa de uma visita? Quem precisa de um socorro? Quem precisa de uma paz? E você pode fazer isso por ela. A gente tem que se importar com os outros. Fome de Deus, todos os dias reuniam-se no pátio do templo de casa em casa. Fome de Deus. Irmãos, a gente está sofrendo com a falta de apetite na igreja. Estamos sofrendo com uma forma de anorexia, bulimia espiritual, onde a gente até tem algum desejo, mas parece que nos faz mal. Parece que psicologicamente não entra na nossa cabeça. O que é fome de Deus é se interessar pelas coisas de Deus. É querer as coisas do reino, é amar a Deus, é desejar a Deus, é se importar com as coisas de Deus. Eu vejo, por exemplo, meu filho Heitor. O Heitor, é impressionante como ele beleza?
Ele está até olhando ali. É impressionante como ele age de uma maneira interessante quando ele recebe um presente. Quando dá um presente para ele, pode ser, pessoal, do mais simples que for. Você passa, lembra dele, ou da filhinha, traz um presentinho e entrega. É o dia inteiro com aquilo. E carrega para cá, e carrega para lá, e coloca debaixo do travesseiro, no outro dia pega, carrega para cá. Enquanto não destrói, não acaba o prazer do brinquedo. E parece que está faltando esse brilho na igreja. Parece que a gente não se apaixona mais. Parece que a gente não tem prazer pelas coisas de Deus. É hora de louvar, irmãos. É hora de evangelizar, irmãos. É hora de ir para a vigília, irmãos. É hora de orar, irmãos. Há tempo para tudo. Parece que não tem brilho no olhar, não tem alegria, não tem gana, não tem ambição. Parece que não tem estímulo. E parece que a gente fica trancos e barrancos, forçando as pessoas a terem apetite. Jogando um tel de biotônico fontoura espiritual para ver se de alguma maneira eles possam ter mais apetite na hora do almoço. Irmãos, nós precisamos nos apaixonar por Jesus, apaixonar pelas coisas de Deus, pelas coisas que Ele nos dá, assim como uma criança se apaixona por qualquer tipo de brinquedinho. Sétimo lugar, marca de uma igreja irresistível é a celebração, com alegria e sinceridade de coração. Estou quase acabando aqui, acabando com a sua paciência, mas quase acabando com essa mensagem. Eu queria que você entendesse, celebração, com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, a Bíblia diz que tem hora que a gente tem que chorar com os que choram. E a coisa mais linda é quando a igreja aprende a chorar com os que choram. A igreja de Dourados hoje está chorando lá naquele lugar, porque o pai da pastora Neia, que é a esposa do pastor Edson, faleceu essa tarde. A pastora Neia acabou de passar por um procedimento de extração de um câncer na tireoide. E o seu pai acabou de falecer de câncer no intestino. A igreja de Dourados hoje está chorando com os que choram. Isso eu estou falando porque é uma memória presente, aconteceu hoje. E haverá momentos que nós teremos que chorar com os que choram. Haverá momentos que não é momento de alegria, que não é momento de celebração, é momento de abraçar, de chorar, de a gente se curvar. Haverá momentos de se dobrar, haverá momentos de se curvar, de se prostrar, de pedir misericórdia a Deus. Mas em suma, a vida cristã é uma vida de celebração, é uma vida de alegria, é uma vida de sorriso no rosto. Eu sempre brinco, e eu estava brincando esses tempos aí com uma pessoa, as pessoas aqui da classe de novos membros. Eu falei, irmão, vai me cumprimentar na rua, mas me cumprimenta com gosto, entendeu? Com gosto. Se vai lá, ô pastor, né? Pode falar, não tem problema, porque eu também quero cumprimentar você assim, Deus abençoe. A não ser que eu não veja, eu quero cumprimentar você muito bem cumprimentado, porque eu quero mostrar a alegria que eu tenho de poder ser uma bênção na sua vida. Às vezes eu encontro pessoas que são do vínculo da igreja, e aí você vai comentar. Não cumprimenta, irmão, porque é uma vida de celebração, de alegria, de prazer. A gente é igreja. Eu fico feliz de ver você no domingo, mas fico feliz de ver você na rua também. Eu fico feliz de ver você de domingo, mas eu gosto de ver você também no supermercado fazendo as suas compras. É alegria, é uma vida de celebração que não se restringe ao domingo à noite, mas passa pela nossa vida inteira para a gente poder experimentar o que é alegria. Irmãos, vamos ser uma comunidade de sorriso, de alegria. Sorria, você está sendo abençoado por Deus. Sorria. Expresse a sua alegria de fazer parte da salvação eterna. Expresse a sua alegria de ser salvo pelo sangue do Cordeiro e não pelas obras. Expresse a sua alegria de ter uma igreja que te ama, de ter pastores que se preocupam com você. Expresse a sua alegria de estar no lugar onde as pessoas se importam com você. Seja alegre, vamos celebrar. A hora de celebrar é a hora de se alegrar. É a hora de chorar com os que choram, mas também tem momento de se alegrar com os que se alegram. O pastor Rick Warren é um pastor de uma grande igreja na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele diz assim, eu prefiro que a minha igreja pareça com um festival do que com um funeral. Porque a igreja sempre se parece com alguma coisa, não parece? Geralmente ela vai parecer com alguma coisa. Algumas pessoas vão entrar na igreja domingo à noite e falam, nossa pastor, estava parecendo um funeral a igreja hoje, hein? A paradeira. Outros vão sair e vão falar assim, nossa pastor, estava feio hoje, hein? Estava parecendo um festival, era luz, era dança. A igreja sempre vai parecer com alguma coisa, fique tranquilo. Eu, particularmente, prefiro que ela pareça mais festival do que funeral. Mas eu entendo que existem momentos onde ela vai ter que chorar. Mas a maioria do tempo a gente passa celebrando. E aí, já terminando, adoração. A igreja louvava ao Senhor. A igreja celebrava ao Senhor.
A igreja louvava de todo o coração. A marca de uma igreja irresistível é que ela não confunde música com adoração. Tem gente que precisa só da música para adorar. Tem gente que precisa só do instrumento para louvar. Sabe o que é louvor, irmãos? É agradecer a Deus, é reconhecer Deus, é exaltar a Jesus Cristo. Você pode fazer isso na sua casa, pode fazer no trânsito. Oh, Deus seja louvado pela vida do meu irmão que cruzou minha frente. Oh, Deus abençoe a vida desse meu patrão, que hoje me fez uma coisa tão chata, mas eu louvo ao Senhor pela vida dele. Oh, Deus, obrigado por esse marido maravilhoso. Olha só essa chuteira, tudo enlameada de barro no tanque para me lavar. Louvado seja o Senhor pelo meu marido. Aprender que adoração não depende de música. Sabe qual é o nosso erro? Sabe por que a gente não é igreja irresistível? Porque as pessoas lá fora só vê a gente cantando aqui dentro. As pessoas lá fora só vê a gente feliz aqui dentro. As pessoas lá fora só vê a gente adorando aqui dentro. E quando nós vamos lá fora, nós somos sisudos, cara fechadas, antipáticos, legalistas, moralistas, que não apresentam a verdade do Evangelho, que é alegria, celebração, amor, paz, bondade, benignidade e tudo mais que também faz parte do fruto do Espírito. Queridos irmãos, a adoração não é música, a adoração é um estilo de vida. Você vai andar adorando a Jesus, você vai trabalhar adorando a Jesus, você vai viver a família adorando a Jesus. A adoração ela é um estilo de vida e não um estilo de ministério. Talvez seja esse o grande equívoco da igreja atual. Jesus fala, vem a hora e já chegou em João 4, 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Talvez seja isso que nós estamos precisando recuperar imediatamente. Imediatamente. Igreja irresistível é a igreja que adora. Quando ela está com luta, ela adora. Porque o Josafá adorou quando ele estava contra um exército e venceu só na adoração. Louve, pare de reclamar, pare de blasfemar, pare de murmurar. E aí, irmão, está tudo bem? Tem momento de aconselhamento, pastor, está uma glória a Deus, mas eu preciso falar com o senhor. Dá uma bênção, pastor, mas eu preciso que ore por mim. Pare de reclamar, meu irmão. O louvor liberta. Comece a adorar o Senhor pelas situações. Comece a adorar ao Senhor, louvar ao Senhor pela sua igreja. O louvor vai libertar você da enfermidade. Tem gente sofrendo de enfermidade. Tem gente com vítimas das mais cruéis doenças psicossomáticas, porque não são libertas só através do louvor. Louve, adore, exalte a Jesus. O louvor ainda quebra cadeias. Ainda quebra cadeias. Ah, tem mais um ainda, olha aí. Tem mais um. Carisma, tendo a simpatia de todo o povo. Ah, que coisa boa. Coisa boa é quando o povo vê que a gente é diferente. Não que a gente é ET, não que a gente é alienado do mundo, não que a gente tem uma subcultura evangélica. Sim, porque a gente tem uma subcultura evangélica, né? Nossas músicas, nosso linguajar, nosso trajar, nosso jeito. Você percebe o crente de longe. Aquele lá é crente, aquele lá não é. É a subcultura evangélica. Nós não fomos chamados para criar um gueto espiritual, pessoal. Nós não fomos criados para criar um bairro espiritual. Ao nosso bairro presbiteriano. Eu acho legal quando alguém fala assim, ao nosso arraial presbiteriano. Irmão, para com isso. Nós precisamos ter um arraial de fé em Jesus Cristo. Não somos um gueto, não somos um bairro. Nós não somos um indivíduo preso em sua cultura, subcultura evangélica. Nós somos a contracultura. Nós somos contra o baile de favela. Nós somos contra, sim, as mulheres se desnudando diante da televisão. Nós somos contra o sexo antes do casamento. Nós somos contra, sim, a ideologia de gênero. Nós somos contra, sim, a muitas coisas. Nós nos posicionamos, mas nós não somos um gueto. Nós não somos um bairro isolado do mundo e o mundo vivendo e nós isolados ficando para trás. Essênios espirituais. Queremos se isolar da humanidade. Não, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. A gente está no mundo e o mundo vê a gente e fala, puxa, eles são diferentes, hein? Eles amam. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso é que às vezes as igrejas evangélicas criticam tantos homossexuais, mas não tem programas para atendê-los, para abençoá-los, para abraçá-los, para tratá-los. Aí critica. Só que não abre as portas para poder abraçá-los, amá-los. Então isso é gueto. A gente simplesmente não pode por quê? Porque não pode, porque é pecado. Só que a gente não abre as portas, a gente não acolhe, a gente não mostra o evangelho que transforma. Isso é um exemplo de uma igreja que perdeu o carisma. Ela é a igreja do não, não pode, não é. E perdeu a essência de ser igreja que faz, que ama, que se importa e que a sociedade vê.
Portanto, irmãos, aqui concluindo, pedir para a equipe de louvor vir aqui à frente e você se colocar em pé, por favor, porque quando você fica em pé dá a impressão que está acabando. E aí eu queria que você... Não dá impressão? O pastor ficou em pé, vai acabar. Não, já está acabando. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a gente é uma igreja irresistível, a gente tem essas marcas de uma igreja irresistível, e sabe quem faz o trabalho? É Deus quem traz para nós. Nós plantamos, nós regamos, mas Deus dá o crescimento. É Deus que abençoa, é Deus que sustenta, é Deus que fortalece. E eu queria fazer essa pergunta para você agora. E se a única coisa que escandalizasse as pessoas na igreja fosse apenas o Evangelho? Irmãos, não vamos escandalizar mais não. Vamos deixar que o Evangelho escandalize. Mas não vamos fazer uma igreja para atender preferências. Nós vamos fazer uma igreja para atender propósitos. Eu sempre digo isso. Igreja não é para atender preferências particulares. Igreja é para atender propósitos divinos. E se existe luz com um propósito para alcançar os nossos jovens e a geração que gosta de luz, nós vamos colocar luz. Mas ela tem um propósito, não é para entreter, é para alcançar. Não é preferência ter luz na igreja, é propósito. Não é preferência colocar um louvor assim ou assado, é propósito. A igreja não pode se mover em preferências, a igreja tem que se mover em propósitos. E se a única coisa que escandalizasse as pessoas fosse apenas o Evangelho. Vamos cantar o Glória? Dá para cantar o Glória? Vamos inverter aí? Eles tinham preparado uma outra música, mas vamos inverter? Eu queria que você celebrasse essa noite como igreja, para a gente terminar aqui alegre, feliz, porque amanhã é segunda-feira, e não é segunda-feira braba. Olha para o seu irmão e diz assim, amanhã não é segunda-feira.